Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball, apesar de ser um anime muito famoso e muito amado, também é bem odiado por muitas pessoas. E no vídeo de hoje eu tô aqui para rebater alguns desses argumentos usados para rebaixar nossa obra. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hype Park, é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dragon Ball é um dos animes que mais influenciaram outras obras de todos os tempos, e eu não tô nem brincando. Simplesmente Dragon Ball foi popular o suficiente para quebrar a bolha de animes. Então até mesmo muitas pessoas que nem sabem o que é um anime gostam de Dragon Ball. Pessoas que sentiriam nojo da palavra gostam. Mas é aquilo, com as redes sociais muitas pessoas começaram a ganhar atenção por falar mal de Dragon Ball, seja por chamar de ruim, superestimado, enfim. E uma reclamação que eu escuto muito, principalmente sobre o anime de DBZ, é o ritmo lento. Então o anime tem muito filler e teriam lutas muito mais longas do que deveriam. Vamos por partes. Ritmo lento depende. De fato, o anime especificamente tem um ritmo lento em algumas sagas. Mas se você pegar para ler o mangá de Dragon Ball, você acaba lendo tudo e nem percebe. É extremamente dinâmico e bem feito. Mas agora, Goten, por que exatamente o anime tem esse problema de ritmo? Basicamente a culpa disso é da forma que os animes eram feitos antigamente. Eles não esperavam o mangá estar finalizado para adaptar uma saga. Então o anime corria junto com o mangá até acabar. E para não alcançar o mangá e ter que inventar uma saga nova, eles simplesmente inventaram os fillers, uma espécie de encheção de linguiça mesmo. Sobre as lutas se estenderem demais, aí eu discordo bastante. Principalmente porque, na minha opinião, essa é uma das qualidades das lutas de Dragon Ball, porque isso simplesmente deixa elas imprevisíveis. Sim, você sabe que provavelmente os mocinhos vão vencer, mas você nunca sabe como, porque você sempre vê um lutando atrás do outro e falhando de alguma maneira. Isso acaba que constrói bem os vilões e acaba dando mais imponência para eles, cada saga fazendo isso de uma maneira diferente. Outro argumento que as pessoas também gostam de usar é que os personagens não são tão bem desenvolvidos, ou melhor, que o roteiro da obra num geral é simples. Sobre os personagens não serem bem desenvolvidos, aqui eu discordo bastante. Não só porque nós temos exemplos de vários personagens com bons arcos, tipo Vegeta, Piccolo, Gohan e o próprio Goku, mas até personagens secundários que foram jogados de lado, na verdade já tiveram os seus arcos terminados, tipo o Tenshinhan e o Kuririn. São personagens que já cumpriram o seu papel e já tiveram as suas histórias contadas. O problema é que muitos dos fãs não viram essas histórias, e no caso é o Dragon Ball clássico. Então muitas pessoas afirmam que eles não tiveram um desenvolvimento decente quando os personagens já tiveram seus arcos finalizados, principalmente se a gente for ver pela visão do Akira Toriyama. E de fato, se você levar em conta as obras mais atuais, tem sim muitos personagens que não foram bem desenvolvidos. Mas falando apenas e especificamente do mangá original, não tem muito disso. A maioria dos personagens acaba que cumpre o seu papel na história. E isso até pega na questão do roteiro simples, e eu sinceramente não enxergo como um problema. Dragon Ball consegue contar uma história muito boa de forma simples. Nem todo anime precisa ser extremamente complexo para ser bom, mas mesmo na simplicidade, Dragon Ball tem muitas cenas simbólicas e que você tem que pensar para entender. Um exemplo é o próprio olhar do Goku depois de matar o Freeza. É uma cena que as pessoas gostam de falar bastante, e mesmo assim é apenas um único painel. Então Dragon Ball de certa forma tem sim coisas complexas, mas decide abordar isso de uma forma mais simples. E como eu já falei, não tem problema uma obra tentar ser mais simples. Outra reclamação, dessa vez direcionada ao anime do Z, é sobre a sua animação, que não só seria supostamente datada, mas também bem inconsistente. E eu nem vou entrar no mérito de mencionar todas as cenas bonitas e bem animadas de DB e DBZ, mas é sério que você tá reclamando que um anime de mais de 40 anos parece velho? Além de que a inconsistência é basicamente a mesma coisa dos fillers. A Toei não queria alcançar o mangá, então tinha que ficar enchendo linguiça. E por encher linguiça, eu digo colocar mais cenas, ou estender elas. E a consequência disso é óbvia, eles teriam menos tempo para trabalhar nos episódios, porque era simplesmente um anime contínuo e semanal. Mas até tem uma maneira de você driblar isso, que é basicamente o Dragon Ball Kai, que pula esses fillers e você acaba vendo muito mais consistência na qualidade da animação. Agora, se é melhor ou pior do que o Z, isso é papo para outro dia. E sobre o mangá, nem tenho o que dizer, ele é atual até hoje. A leitura é simplesmente magnífica. Sobre o power scaling quebrado e os furos de roteiro de Dragon Ball, aqui eu concordo em partes. De fato, o power scaling se tornou um problema para a obra depois de um tempo.
E também tem muitos detalhes da história que mudam por conveniência de roteiro, mas existem conveniências boas. O principal exemplo que eu tenho são os Saiyajins. O Goku era apenas um garotinho com rabo de macaco antes, mas então o Akira decidiu aproveitar essa abertura e transformou ele em um alienígena. De certa forma é inconsistente e muda o passado, mas para melhor. Além do mais, se você analisar só o mangá original, vão ter poucas coisas que realmente vão te incomodar, pelo menos no que se diz inconsistência. Sim, existem alguns personagens e arcos que são inconsistentes, mas mesmo esses são muito elogiados por muitas pessoas. O maior exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Gohan, já que o arco dele se tratava sobre coragem e depois virou sobre ele não gostar de lutar, mas mesmo assim, ele virou um dos personagens favoritos de muitas pessoas. E agora vem um dos argumentos que eu menos gosto, eu critico o anime porque a fanbase é tóxica. E de fato, na fanbase de Dragon Ball tem muita gente chata. Eu falo isso porque eu lido com muitas delas. Mas a pessoa deixar uma fanbase afetar a visão que ela tem sobre um anime já é estranho. E o problema fica ainda pior porque estamos falando de uma generalização. Afinal, Dragon Ball é simplesmente conhecido mundialmente. Muitas pessoas gostam de Dragon Ball. Então é óbvio que muitas pessoas inconvenientes também gostam. Só que não é porque você só lidou com esse tipo de pessoa que seja a maioria. Mesmo eu vendo muitos fãs chatos de Dragon Ball, eu sei que eles não se tratam da maioria. Só que por ser um anime extremamente popular, é claro que muitas pessoas ruins também seriam fãs. A maneira que você trata os outros não te impede de gostar ou desgostar de algo. E geralmente quem se importa mais com isso são fãs mais novos, que passam mais tempo na internet. Mas novamente não faz sentido uma fanbase afetar como você enxerga um anime completo. Também já ouvi muito esse papo de que as sagas de Dragon Ball são muito repetitivas. E se você vê todos os arcos de Dragon Ball e Dragon Ball Z, você vai saber que não. Cada saga tem aquilo que faz ela ser especial. Mas mesmo que a trajetória geralmente seja a mesma, de você encontrar o vilão e achar alguma maneira de derrotar ele. Ainda assim, a suposta enrolação contribui para que não fique chato, porque como eu mencionei anteriormente, você não sabe como é que o vilão vai ser derrotado, justamente pelas lutas acabarem se estendendo bastante. Sim, existem algumas que se estendem mais do que deveriam, mas não são todas. Isso é muito mais um problema nas sagas pós-Saga Buu do que no mangá original, mas mesmo assim não me incomoda muito não. E pontuando mais uma questão sobre os personagens secundários não serem desenvolvidos. Muitas pessoas usam de argumento falar sobre as personagens femininas de Dragon Ball, afinal muitas delas não têm uma participação muito grande na história. Mas isso é bem simples, assim como humanos e outros tipos de personagens secundários, o Akira não quis trabalhar elas, ao menos nada além do esperado. Ele apresentou as personagens, deu um arco para elas e finalizou esses arcos. Todas as personagens femininas de Dragon Ball têm basicamente o seu arco fechado. A Videl apareceu e teve seu arco, a Tite apareceu e teve seu arco, a 18 também, e até a Bulma, que não tem exatamente um arco de personagem, é simplesmente uma das personagens mais importantes de todo Dragon Ball. Elas no geral são personagens boas e carismáticas, apesar de sim terem problemas. Mas de novo, eu não acho que isso seja o suficiente para falar que uma obra é ruim. Eu não posso simplesmente obrigar o autor a trabalhar um personagem porque ele é de tal gênero ou espécie. Mas sejamos sinceros, eu acho que o maior motivo, ou um dos maiores motivos, é a birra. Simplesmente birra por Dragon Ball ser um anime extremamente famoso. Ou melhor, um anime totalmente mainstream, ou seja, a pessoa não precisa ser um grande intelectual para conhecer. E por incrível que pareça, existem pessoas que se incomodam quando você fala sobre obras famosas. Talvez alguns devem pensar que Dragon Ball não merece a fama que tem por ser simples. Outros pensam que não é justo Dragon Ball ser tão famoso dessa forma, sendo que outros animes que eles conhecem e gostam não são tão famosos. Eu não diria que é exatamente inveja, mas você vê muito por aí as pessoas fazendo comparações com Dragon Ball. E sim, o fato de Dragon Ball ser mainstream faz com que muitas pessoas chatas estejam na fandom. Então acaba que junta os dois motivos. Dragon Ball é simplesmente incrível, não tenho o que dizer. Seja tecnicamente ou emocionalmente, foi revolucionário de muitas formas na sua época. Isso fez com que tivesse uma fama tremenda, mas muitas pessoas não conseguem aceitar que uma obra que não foi planejada e muito menos é cheia de simbolismos e significados é tão famosa. Mas não tem jeito, Dragon Ball acabou revolucionando os animes. Tanto é que recebeu o nome de pai dos animes justamente porque quebrou a bolha. Mas no final, eu respeito a sua opinião se você não gosta da obra. Eu só não vejo sentido em quem desrespeita quem gosta ou até a própria obra porque se sentem incomodados com alguma parte dela.
Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar numa fase difícil. Talvez uma fase onde você comete muitos e muitos erros. E por isso você acredite que não tem mais como mudar, que você está tão fundo, que não tem mais salvação para você e que você não pode ser uma pessoa melhor. Mas eu quero que você saiba que mesmo assim ainda pode existir redenção para você. E essa redenção é Jesus Cristo. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypark é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!